Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, programa de hoje com o tema A Esperança é Fundamental. Aliás, a gente afirma, a esperança é fundamental, mas eu transformo isso numa pergunta também. Ela é fundamental mesmo? Eu tenho certeza que de fato ela é fundamental na nossa vida porque ela nos ajuda a acreditar um pouco mais, a ir adiante, a tirar força de onde às vezes nós achamos que não temos. Então por isso que a esperança ela é de fato fundamental para todos nós. Principalmente para aqueles que colocam a sua confiança em Deus, como os nossos irmãos aqui apresentaram seus pedidos de oração, alguns se tornaram sócios nessa manhã de sexta-feira, como a Marli Rosa Domiciano, ela é de Caratinga, em Minas Gerais. A Marli Rosa, ela tornou-se sócia aqui da Associação do Senhor Jesus e ela pede oração por ela mesma, por toda a sua família. Muitíssimo obrigado, Marli, Deus te abençoe cada vez mais. Você viu que nós estamos expandindo é bom, né? Eu estou inventando uma palavra aqui no nosso português. Nós estamos expandindo esse sinal cada vez mais, então a sua colaboração é muitíssimo importante. Ordilei Luiz, ele é de Mariana, em Minas Gerais. Ele pede oração por ele mesmo, por toda a sua família, em especial pela aquisição de uma casa própria. Que bom, que Deus te abençoe cada vez mais. E pelo relacionamento entre o Ordilei e também com a Mônica. Então, que Deus vai abençoar cada vez mais. O Ordilei voltou a ser sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe cada vez mais. Águida Regina Bernardo da Silva, ela é de Magé, lá no Rio de Janeiro. Ela pede oração pelos filhos Igor, Felipe, pela enteada Daniele, pelos seus familiares, pela saúde física, mental e espiritual e também pede por trabalho. A Águida tornou-se sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe cada vez mais, viu? Acredite nessa obra, a gente acredita muito. Que Deus te abençoe cada vez mais. De Teresina, Piauí, Maria do Socorro Oliveira Silva, ela pede oração por Georgiano, por Gisvaldo, Gilvan, Gervásio, Giovana, e todo mundo com G aqui, ó. Giovana, agora mudou para M. Mariana, Marina, Elias, Elano, Jorge, Alborino e por todos os seus familiares. Maria do Socorro, Deus te abençoe, muito obrigado. Você tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Deus vai te abençoar cada vez mais. Clarice Casarim Gomes, ela é de Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. Ela diz assim, quero oração, faça uma oração, minha ação de graças, pelas graças recebidas, pelos familiares e pela sua aposentadoria. Quem também se tornou sócia foi a Maria da Guia Souza Santos. Ela é de Amaporã, espero não ter lido o nome errado, no Paraná. Ela pede pela paz no mundo. E também as pessoas aqui já li, que se tornaram sócios e sócias. Quem também faz o seu pedido de oração é o Sérgio Antônio Momesso, de Valinhos, aqui no interior de São Paulo. Pede oração por ele mesmo, por toda a sua família. Pede por todos nós aqui da TV Século XXI e pede também por Fátima Furtado e família. Porfírio José Capeche, é isso mesmo, marinheiro do Rio de Janeiro, capital, lá onde começam as Olimpíadas, no dia 5 de agosto. Pede oração por cura e libertação dele mesmo, pela sua conversão, pede também por Rodrigo Melo, por Ricardo, Marcos Ferreira, Valesca e por todos os amigos. Que bom! Agora, eu gostaria também de lembrar das pessoas que entraram em contato pelo Facebook, colocando as suas intenções e os seus pedidos. A gente tem falado aqui e é muito importante, vocês que curtiram aí, olha só, eu quero lembrar a todos vocês porque quando a gente coloca esses nomes de pessoas que colocam as suas orações é porque eles acreditam no nosso poder de oração aqui. Não no poder como maior, mas aqueles que fazem a sua intercessão. Então nós temos aqui, olha, Valderez Araújo, Delmira Andrade, Reginaldo Carvalho, Marilene Xavier, Mara Trolleis, Darel Sanches, Hermínia Milhomem, Jackson Santana Rosariano, Jorge Vitório e também Idanir Maria Gobato Ignoato, isso mesmo, Ignoato. Eles curtiram pela nossa página no Facebook e apresentaram também os seus pedidos de oração. Quero lembrar também que outras pessoas que curtiram, olha, Rafael Ribeiro Nobre, Ju Matos, Maria Modesta, Mônica de Matos, Nina Natali, Rosa Maria Corrarata, Luiz Alberto de Almeida, o Tom Gomes aqui, nosso diretor de imagens, Francisca Silva Gonçalves, Isabela Sanches, Ione Aparecida, Luzia, Milton Lima, Nilda Lopes de Mendonça, minha irmã, por sinal, que está lá em Vieiras, Minas Gerais, e tantas outras pessoas que curtiram. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe cada vez mais. Olha, que Deus abençoe de fato o coração de todos vocês que estão participando, curtindo, colocando seus comentários, ligando, fazendo as suas participações. Se não for Deus para abençoar vocês,
quem será, né? Nós padres damos a nossa bênção, claro, sempre por apresentando Deus na vida de cada um de vocês, mas é Ele quem abençoa a todos. Então, desde já, muito obrigado, viu, pela participação de todos vocês. Eu falei tanto que eu até me perdi. Por onde nós caminhamos agora, diretora? Então, olha só. Muito bem, nós temos a terceira parte do nosso vídeo, então nós vimos a primeira, a segunda, conhecemos já a história desse rapaz tão importante, coisas tão importantes na vida dele, então agora nós vamos assistir, vou assistir junto com você a terceira parte desse nosso vídeo, acompanhe. E a partir de então comecei a esperar ele fora, e aí nós nos reencontramos aqui fora. Eu acho que o momento que ele encontrou o Marcelo foi o momento certo, o momento exato. Foi o momento que o Marcelo estava mais aberto para encontrar ele. Saindo dali daquele ambiente, chegando em casa, eu percebi que eu não tinha mais aquele vazio dentro de mim. Aquele vazio que me incomodou durante todo esse tempo. Eu senti que aquele vazio havia, naquele momento, no reencontro com o Marcelo, eu havia preenchido. Daí eu vi que ali valeu a pena. Eu já tinha voltado pro lugar dele. Para chegar até aqui, Rafa superou vários obstáculos por meio da fé. Deus foi permitindo dentro de mim que eu desenvolvesse uma forma íntima de relacionamento com Ele, né? Que não fosse uma forma igual a todos que se via, mas que fosse uma intimidade de fato com Ele. De certa forma, Deus foi me conversando comigo e caminhando comigo, dizendo que era para ser forte, né? Que precisava, que nada é além daquilo que nós possamos suportar. E essa relação então com Deus foi crescendo, foi desenvolvendo. E a superação de todos esses momentos vinham por meio de lágrimas. Deus foi me dando força para superar todas essas inquietações. E foi me dando coragem também de dar um sim para a minha vida, né? A minha fé, ela é mais, eu costumo dizer que ela é mais madura. Tem muita coisa a ser amadurecido nesse relacionamento. Mas eu não tenho mais uma fé de fantasia. Eu só consigo tocar Deus se eu tocar a mim mesmo. Porque se eu me ignoro como ser humano, como houve em muitos momentos, se eu não quero ser esse ser pecador, se eu ignoro toda essa e não acolho a misericórdia de Deus, eu não consigo tocar Deus. Então, quando eu me aceitei dentro dessas limitações, Deus sorriu para mim. Deus sorriu para mim e eu senti Ele dizer assim: obrigado por aceitar o maior presente que eu poderia ter dado, que é a tua história, que é a tua vida. Obrigado. Hoje eu acredito que Deus me colocou ali para ser instrumento mesmo. Também não ia ter nenhum outro primo, nenhuma outra coisa que ia ter tanta ligação com todo mundo. Foi a pessoa certa. Foi. Acho que foi sim. De Deus. Foi um plano de Deus, com certeza. Deus colocou a mãozinha dele ali e falou: vou cuidar desse menino. Tá vendo só? Eu acho que a gente, quando coloca as nossas expectativas, melhor, as nossas esperanças em Deus, a gente sempre tem um bom desfecho, não é? Pode ser que aquilo não seja o desfecho que a gente queira inicialmente, mas é o desfecho que está preparado para a gente. No caso do Rafael, né, encontrou com o irmão, ele não esperava, certamente, né? Você não espera que o seu irmão ou alguém da sua família esteja preso, que você não conheça, por exemplo. Olha, eu tenho essa expectativa de conhecer o meu irmão, e quando o conheceu numa situação como essa, não é? É aquilo que eu disse. Talvez não tenha sido o desfecho que ele gostaria para a vida dele, talvez nós não tenhamos tantos desfechos bonitos ou cinematográficos, não é? Aquilo que normalmente nós vemos no cinema, aquelas coisas bonitas, mas é aquilo que ele disse no depoimento dele, não é? Que eu achei
fundamental. Eu queria até que o Rafael, que a nossa produção conseguisse entrar em contato com ele para ele vir aqui. Ele disse assim, que a fé dele é uma fé mais madura. E é bonito isso, não é aquela fé de enfeite que a gente põe lá na nossa sala, os enfeites da nossa casa, que você coloca, ele amarela, depois tem que jogar fora. Não é essa fé que ele tem agora. Ele tem uma fé madura, de fato, aquela fé que diz assim, olha, o mundo não é tão bonitinho como a gente imagina, mas é um mundo possível de ser habitado e ser vivido dentro das situações que nós nos encontramos, ou com as situações com as quais nós nos encontramos. Então, olha, esse VT tem que nos ajudar, esse vídeo, a história do Rafael, tem que nos ajudar a compreender isso também. A vida é tudo aquilo que você quer? Pode ser que não. Você realizou tudo aquilo que você gostaria na sua vida? Pode ser que não. Agora, por causa disso, você vai odiar Deus? Você vai odiar as pessoas? Não, encontre uma maneira de trabalhar isso como ele encontrou. Encontre uma maneira de olhar para isso com um outro olhar, de fato. Não como todo mundo olha. Então, por isso que às vezes a gente precisa redescobrir, a partir da história desse rapaz, do Rafael, que a nossa vida ela tem sentido sim. E a esperança é de fato fundamental. Se não for a esperança, a gente não anda para caminho nenhum. É isso que eu gostaria que a gente refletisse nessa manhã de sexta-feira, né? Esse vídeo nos ajudou a compreender um pouco melhor essa participação de Deus tão, eu diria assim, olha, suave na vida da gente. É como aquela pessoa que vai preparando caminhos, como ele apresentou a prima dele e disse, olha, foi o João Batista que apareceu, foi preparando o meu caminho, olha, é isso que você quer? Tem certeza? Será que talvez você não vá se decepcionar com aquilo que você espera? Será que essa pessoa é aquilo que você imaginava? Ele não quer saber disso não. Foi muito bom o alerta que a prima deu, ajudando, olha, vamos com o pé no chão? Vamos, então vamos caminhar. É isso que a gente precisa fazer. Então, por isso que a gente tem que encontrar esses espaços na nossa vida aí. E aí, mais uma vez, eu devolvo para você essa pergunta. O que você acha de tudo aquilo que a gente participou? Não que o programa esteja no último bloco, não é isso, mas assim, o que ficou de tudo isso no seu coração? E eu tenho uma resposta para mim sobre isso. Ficou, de fato, de que a esperança, ela não pode morrer na nossa vida. Se alguém diz para você assim, mas isso aí, olha, é a história da carochinha. Todo mundo fala isso. Mas a realidade é essa que você acabou de ver aí no vídeo. A esperança precisa sempre existir. Sem ela, a gente não vai para lugar nenhum. Sem a nossa fé em Deus, nós não vamos para lugar nenhum. Não vamos. Não adianta querer o contrário, tá bom? Então fica mais ou menos aí um recado a partir dessa história do nosso irmão Rafael, de tudo aquilo que ele passou e tenho certeza que vai te ajudar cada vez mais. Lembre-se disso, viu? Na manhã de sexta-feira, ao longo dessa sexta-feira, no final de semana, a esperança precisa sempre permanecer na nossa vida. A fé é fundamental. Muito bem, mudando um pouco de nosso assunto, mas também buscando um pouco essa questão da esperança, da juventude, por exemplo, o que nós estamos vendo nesses dias aí, que é a Jornada Mundial da Juventude, que acontece lá em Cracóvia, lá na Polônia, a terra de dois grandes conhecidos santos nossos, Santa Faustina e também o São João Paulo II, que de fato tem sido um motivo de esperança, um modelo a ser imitado por tantos jovens que estão lá, justamente em Cracóvia, vivendo esse momento tão especial. Então, por isso que na manhã desta sexta-feira, porque os horários são diferentes, não é? Lá já estão um pouco mais adiante do que nós, em torno de 4, 5 horas de diferença. Então, na manhã dessa sexta-feira, o Papa Francisco, ele trocou o clima de festa e alegria da Jornada Mundial da Juventude por um clima mais contemplativo, de silêncio, claro, e de oração. Assim foi a visita dele aos campos de extermínio de Auschwitz e Birkenau, que também é um momento muito triste e doloroso da história, eu diria, da humanidade. Então, acompanhe comigo esse vídeo, esse VT. Sozinho e em silêncio, Papa Francisco quis visitar o campo de extermínio de Auschwitz não para falar, mas para ouvir. Ele atravessou a lendária entrada onde, ao chegar, os prisioneiros podiam ler a cruel mensagem escrita em alemão: "O trabalho liberta". Ali, o Papa sentou em um banco e dedicou 15 minutos para orar em silêncio. Assim como ele fez ao visitar o monumento que recorda o genocídio dos armênios, Papa quis que a sua visita ao campo de concentração tivesse o mesmo tom, a recordação silenciosa da tragédia que mostra o lado mais cruel do ser humano. Ele saudou um a um dos 10 sobreviventes do Holocausto na praça onde os prisioneiros eram fuzilados em frente ao Muro da Morte, hoje reconstruído. Ali, o Papa colocou uma vela e tocou o muro.
Papa Francisco cumpriu seu desejo de rezar na pequena cela escura onde São Maximiliano Kolbe morreu. O frade franciscano se ofereceu para morrer no lugar de um outro prisioneiro, que tinha uma mulher e filhos para cuidar. Ao terminar, o Papa deixou escrita essa mensagem: Senhor, tem piedade do teu povo. Senhor, perdão por tanta crueldade. Em Birkenau, ouviu a leitura do Salmo 130, o clamor do desesperado que das profundezas pede ajuda a Deus. Papa Francisco prestou homenagem no memorial àqueles que morreram nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os presentes estavam 25 pessoas que arriscaram suas vidas para salvar judeus do extermínio nazista. Papa Francisco quis uma visita silenciosa, voltada à contemplação, talvez porque não há palavras para descrever um dos maiores horrores da história. Então, quando a gente fala desse, a gente comentava aqui sobre essa questão da visita do Papa, a gente sempre tem que notar que a história da humanidade, ela tem tantos esses detalhes. Quando eu digo detalhes, eu não digo menores. Eu digo detalhes assim, são coisas que vão acontecendo, né? Tantas alegrias, tantas tristezas. E essa visita do Papa Francisco foi, eu diria, um dos marcos na sua presença lá na Polônia, por causa da jornada, obviamente, e dentro dessa visita que ele fez, um momento de muita esperança para cada um de nós. Esperança em quê? Esperança de que esses gestos, essas atitudes de condenação dos outros, de extermínio da esperança dos outros, que isso não aconteça mais. De fato, nós temos vivido na nossa sociedade, no mundo aí, esses momentos de ataques terroristas, não é? Pessoas que, às vezes, se valem da própria fé, inclusive, né? Dizendo obedecer a um Deus, e não é uma religião que faz isso, né? Não são os muçulmanos enquanto religião, mas pessoas que, por atitudes isoladas, acham que podem massacrar e exterminar a esperança de tantas outras pessoas, não é? Quando você extermina a vida dos outros, você não está exterminando a esperança. Quando você destrói a vida de uma pessoa, você não está destruindo a esperança, né? É uma ideia muito errada daquilo que a pessoa acredita que é para o mundo. Então, nós temos que retomar tudo isso, nós como católicos, ter essa referência. Olha, nós não podemos ser pessoas que destroem ou que destruam a esperança dos outros. Então, essa visita que nós vimos do Papa aos campos de concentração, esse mais conhecido de Auschwitz, é justamente um ato, dizendo a você assim, a nós, né? Acredite que todo o mal, toda desesperança precisa e vai ser vencida um dia. Assim como esses campos de concentração foram vencidos, de fato, eles também são para nós motivos de que, olha, as desesperanças precisam ser vencidas. Aliás, este campo não era um campo para concentrar as pessoas, era um campo para o Auschwitz, era um campo para exterminar de fato. Havia os campos de concentração, de lá desses campos de concentração, as pessoas iam para Auschwitz. E ali elas sabiam que a sentença era uma sentença de morte. Por isso é muito importante que a gente pense nisso, né? Lembre que de fato a gente tem que ser pessoa de esperança antes de a gente começar a condenar e pensar que de fato as pessoas elas precisam viver a sua vida com esperança em Deus, com fé e claro, com muito carinho, aquilo que Deus sempre apresenta a cada um de nós, tá bom? Muito bem, eu queria só falar, antes de a gente dar uma continuidade, sobre o Catecismo da Igreja Católica. A gente pode falar disso agora, não pode? Olha só, quero lembrar o seguinte, vou até pegar aqui, olha só, nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que a gente sempre lembra aqui como uma referência, podemos mostrar aqui? Olha, nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que é de fato, vou olhar para cá, posso fazer assim? Vamos fazer assim, isso, eu estou todo enrolado aqui hoje, né? Que cabeça minha. Esse Catecismo da Igreja Católica é aquilo que mantém a nossa fé a partir de tudo aquilo que a Igreja, como doutrina da Igreja para cada um de nós. Então, qual é a dica nossa hoje, nessa sexta-feira? Catecismo da Igreja Católica para você e para a sua família, para os jovens, já que nós estamos falando da Jornada Mundial da Juventude, como dica, esse é um instrumento de evangelização também. Quando nós conhecemos o Catecismo da Igreja Católica, nós conhecemos aquilo que baseia a nossa fé a partir dos estudos e da nossa doutrina. E como é que você faz para adquirir o Catecismo da Igreja Católica? Ligando para cá, 0 operadora 19 3871 9620, ou então pelo nosso portal, pelo nosso site, dica21.com.br. Você sabia que é um grande presente que você pode oferecer
aí aos jovens da sua comunidade ou à sua família, aquelas pessoas que você gosta tanto, que você ama tanto, por que não dar um presente, o Catecismo da Igreja Católica? É claro, se a gente folhear aqui, não vai dar para ler, porque as letras são bem menores, mas você saber que é um conteúdo, de fato, importante para você e para toda a sua família. Então, ligue para cá, 0 operadora 19 3871 9620, ou então pelo portal dica21.com.br e adquira, de fato, o Catecismo da Igreja Católica, que é um instrumento de evangelização. Muito bem, eu gostaria de lembrar a você que nós temos mais uma cartinha, nós temos um tempinho aqui ainda, e eu gostaria de, depois de ter falado do Catecismo da Igreja Católica, lembrar de mais uma cartinha que, sabe por quê? Ouvindo a história dessa carta, da pessoa que está nessa carta, ou melhor, não ela que está ali, mas a história que ela nos apresenta, eu gostaria de lembrar pelo seguinte, é a última cartinha que eu gostaria de ler hoje, de apresentar a você hoje, mas eu vou falar da história para que você conheça um pouco mais. Então, a mãe, né, que tem essa filha que passou por um processo muito difícil, havia a possibilidade, porque a filha foi diagnosticada com um tumor na cabeça, ela tinha muitas dores e foi diagnosticado esse tumor. E a partir daí, olha, é necessário que seja feita a cirurgia na sua filha e pode ser que ela tenha algumas sequelas. Então ela começou a fazer a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, com muita fé, claro, né, para fazer a novena, e a filha passou por uma cirurgia. Depois que a filha passou por a cirurgia, né, depois de todo o processo, ela voltou ao médico, como é necessário, você sabe disso, voltou ao médico e o médico disse, olha, talvez seja necessário mais uma cirurgia ou quimioterapia, para que de fato esse caso seja, o tumor seja dissipado, digamos, né? Vamos usar essa linguagem. E o que a mãe fez? Não, nós vamos tentar de novo. Claro, temos que passar para o médico para verificar tudo isso, mas nós vamos rezar cada vez mais e pedir a Deus que interceda por ela. E isso foi feito e a graça aconteceu. Essa menina, os médicos disseram que a partir de então ela estava bem e que não precisaria mais do procedimento cirúrgico, ela deveria continuar apenas com a sua medicação. Então, o tempo que nós temos, claro, não é tão grande assim agora para comentar sobre a carta, mas eu queria só lembrar isso de maneira muito especial. Nós tivemos hoje 3 exemplos importantes, né? 3 cartas importantes de pessoas que acreditaram e superaram pela fé e pela esperança. Tivemos um vídeo em 3 partes, dizer para a gente assim, olha, a fé ela é necessária, a esperança é necessária. Então, por isso que fique para você nessa manhã, esse último caso aqui, de fato olha, eu preciso acreditar, eu preciso ser alguém de esperança. Não perca a sua fé em momento algum. Depois a gente pode, para finalizar o programa, falar um pouco melhor sobre isso. Mas foram exemplos de que, com a fé e com a esperança, a gente consegue e pode vencer tanta coisa, tá bom? Então fica aí um pouco a dica para você. Fé e esperança sempre, tá bom? Muito bem, a gente vai para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. E claro, a gente se encontra no último bloco do programa Você Pode Ser Feliz. Até lá!